O dia em que Deus descartou o homem. Segunda parte. Comentário de Mari Persona. É o que acontece na cruz. No capítulo 19 do Evangelho de João, no versículo 5, sem saber, Pilatos diz uma frase que ela tem um significado muito mais amplo do que aquilo que ele diz aqui. Versículo 5 diz: Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Eis aqui o homem. Jesus não morreria ali apenas como o Filho de Deus, aquele que veio do céu, nasceu na forma humana. Não. Ele morreria ali também representando o homem. E a morte é o fim do homem. Todos nós aqui sabemos que quem vai a um velório, é muito estranho um velório, né? Porque você às vezes conhece bem a pessoa, então você vê aquela pessoa naquele caixão, você olha para ela e fala assim, puxa, e o carro dele, hein? Ele tinha um carro que ele gostava tanto, estava para cima e para baixo andando com esse carro. E agora? Como é que faz o carro? Ele não dirige mais o carro. E a senha do banco? Ele esqueceu de falar a senha. Como é que os familiares agora vão poder tirar o dinheiro dele ou fazer alguma coisa? Ele esqueceu. A senha do computador, a senha do Facebook. Como é que vai agora tirar aquela foto que ele colocou lá? Acabou. Não tem mais como. Acabou. Fim. Aquele corpo morto ali, está escrito assim, fim. Acabou aqui. A jornada dessa pessoa terminou aqui. Esse ser humano não tem mais nada para fazer neste mundo. Cortou essa figueira, essa árvore foi derrubada. E do jeito que ela foi derrubada, ela vai ficar no lugar que ela cair. Esse é o destino do homem. Morte, morte. Isso foi determinado pelo pecado. O homem pecou, por meio do homem entrou a morte na criação, e todos os homens pecaram, e todos os homens morrem. Essa é a verdade que nós temos na Bíblia. Mas a morte de Cristo na cruz, ela tem um aspecto ainda mais amplo até. Se nós abrirmos em João capítulo 12, voltando um pouco aqui da nossa passagem, João capítulo 12, versículo 31, nesse momento aqui, Jesus está falando, ele anuncia a sua morte um pouco antes, nos versículos anteriores. No versículo 24, ele fala, versículo 23, ele fala, Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Agora nós temos um homem que dá fruto. Temos um grão de trigo que dá fruto, mas ele só pode dar fruto se morrer. E no versículo 31, tem uma frase interessante que ele fala aqui. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Ele fala isso antes de morrer. De que o juízo desse mundo já era, seria expulso o príncipe deste mundo, e ele seria levantado da terra e atrairia a todos a si. Nós ainda não vimos o juízo desse mundo. Nós ainda não vimos o príncipe deste mundo expulso. Nós ainda não vimos todos serem atraídos a Cristo. E ele já foi. Já morreu, ressuscitou e ainda não aconteceu. Por que será? Quando um diretor de cinema completa um filme e vai fazer o lançamento do filme, eles terminam as filmagens, aí aquilo vai para edição, vai para uma série de processos, está pronto o filme, fazem as cópias, avisam ao mercado, marcam a data do lançamento, os rolos de filme já vão para os cinemas, já ficam prontos lá para a noite da estreia em vários lugares. O filme está pronto. Ninguém viu ainda, não foi exibido. Apenas os diretores lá, os técnicos viram alguma coisa, mas o público ainda não viu. Mas está pronto o filme. Se no final o mordomo é o assassino, ele vai ser o assassino também. Não vai mudar nada. Daquele rolo que já está pronto, não vai mudar nada.
É como se Deus já tivesse determinado todas as coisas, e isso na cruz de Cristo. Nós ainda não vemos todas elas, não foi exibido ainda o resultado de tudo isso. Não foram exibidas as cenas finais do filme. Mas o filme está pronto. O filme está concluído já. Tudo está resolvido. E ali na cruz, Deus pôs um fim ao homem. Jesus tomou na cruz sobre si os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que creem. E não só isso, mas ele morreu ali também para tirar o pecado do mundo. A mesma história do filme. Eu não vejo o pecado ter saído do mundo, mas ele morreu para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que ele foi anunciado por João Batista quando entrou no mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele realmente fez isso na cruz. O filme está pronto. Vai chegar um momento que nós veremos essas coisas realizadas, porque elas já foram feitas. Elas já foram concluídas na obra de Cristo. E ali Deus colocou um fim no homem. Deus não espera mais nada do ser humano. O que Deus podia esperar? Depois do que, além de não dar fruto, o ser humano entregou o seu próprio filho, o Filho de Deus, para morrer, o que Deus pode esperar? Nada. Então ele vem agora com graça para salvar. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Quando a gente fala que o homem já acabou aos olhos de Deus, já terminou, o homem está totalmente perdido. É interessante que no Antigo Testamento nunca fala que o homem está perdido, embora o homem já estivesse perdido. As únicas passagens que falam do homem perdido se referem ao futuro, estão em Ezequiel e Jeremias, e se referem a Israel no futuro, ao rebanho, às ovelhas de Deus que estavam perdidas e sem pastor, etc., porque vai se concretizar ainda uma profecia que Deus vai reunir de volta o seu povo de Israel. Mas no Antigo Testamento, Deus não estabelece que o homem está perdido, embora estivesse perdido. Mas isso ele vai falar. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, e ele fala, o próprio Senhor fala, eu vim buscar aquele que estava perdido. Por quê? Porque com a vinda de Cristo ao mundo, encerrou. Não tem mais chance. Então Deus pode falar, o homem está perdido. Perdido e morto nos seus delitos e pecados. O homem agora é visto por Deus como morto. Completamente morto. Em Efésios fala que o homem está morto. Como aquele homem no cemitério, lá no caixão, no velório, ele está morto. Ele não tem mais nada para fazer aqui. Não tem mais um modo de sair daquela situação. Agora é o juízo deste mundo. Agora é o juízo deste mundo. E quando Cristo morre, Deus põe um fim, então, a essa raça humana que veio da terra, e Deus, então, traz depois à tona uma nova raça, uma nova criação, que é do céu. Uma criação que não é mais da terra, que é do céu. E assim como acontece com essa ideia do filme, hoje, muitas pessoas já estão nesse filme da nova criação. Muitas pessoas já são protagonistas dessa nova criação. Embora ainda estejam sendo vistas aí num corpo que é da velha criação, numa carne que é da velha criação, que exteriormente possam parecer, não, mas essa pessoa é descendente de Adão. Sim, mas ela está na nova criação. Ela é nova criação já. É uma criatura totalmente nova que Deus fez para a nova criação. E como Deus faz isso? Tem um versículo que fala alguma coisa também da nova criação, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Mas somos manifestos a Deus, espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Persuadimos os homens à fé. Isso é o que o Evangelho faz. Nós, quando pregamos o Evangelho, procuramos levar as pessoas a crerem em Jesus, a crerem nas promessas de Deus,
a crerem na salvação já realizada na cruz do Calvário. E mais adiante diz assim, no versículo 14: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Aquele Jesus que andou aqui no mundo, que foi visto e tocado pelos seus discípulos, ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele morreu, ele terminou, mas ele ressuscitou. Assim, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo, segundo a carne, segundo aquela aparência, aquele corpo, aquele jeito de falar, de andar, que estava aqui no mundo, ainda sujeito até a ser preso, a ser ferido pelos homens, ainda que nós tenhamos conhecido ele assim. Contudo, agora já o não conhecemos deste modo. E da mesma forma, há pessoas que nós conhecemos na carne, na sua natureza ainda herdada de Adão, mas que hoje nós já não conhecemos assim, ou pelo menos diz que a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido antes. Há pessoas que hoje foram transformadas em nova criação, embora ainda estejam nesse invólucro, nessa embalagem da velha criação. Cristo morreu, e ali acabou o homem. Ali acaba todos. Em que situação você está? Naquela de um morto ainda, daquela em que foram encerradas todas as expectativas de Deus a respeito de você? Ou você faz parte da nova criação agora em Cristo? Uma nova criação que é fundamentada no ressuscitado, não em Adão, mas em Jesus ressuscitado e glorificado. Algo totalmente novo. Quando o Senhor Jesus encontrou um homem que era muito religioso, chamado Nicodemos, ele disse algo a esse homem que esse homem não entendeu, a princípio não entendeu, que ele devia nascer de novo. Que ele devia nascer de novo para entrar no reino de Deus. Ele tinha que nascer de novo. Ele não poderia participar das coisas novas estando no seu velho formato. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.